Eu conhecia a Cris Guerra, blogueira de moda, cronista maravilhosa, tatuada, arrojada, mãe do Francisco. Só que essas são as camadas da superfície. Trocando e-mails com ela, eu descobri a Cris generosa, sensível, capaz da palavra precisa, da frase certa para o sentimento exato. A pessoa que, apesar de ser muito mais jovem que eu, tem uma alma tão envelhecida, no bom sentido, tão madura, tão pronta para a vida. Eu fiquei extremamente surpresa com as pessoas que eu encontrei, as camadas que eu encontrei debaixo da Cris, que eu conhecia ou que eu pensava conhecer antes. Foi uma descoberta muito gratificante. É a relação mais bonita que pode existir entre dois seres humanos, é a amizade. E isso, claro, inclui ser amiga do seu filho, ser amiga da sua mãe, né? O Francisco e eu, a gente se dá muito bem porque somos amigos. A gente tenta realmente cultivar essa amizade. Então, toda relação que tem amizade é muito legal, porque a amizade tem uma doação muito grande. E nesses tempos de crise, nesses tempos de tantas coisas que a gente está vendo, muito difíceis de verem, a amizade, ela mostra que ela pode ser um assunto na vida, e não só os assuntos vão ser levados para os amigos, né? Assim, quando a gente prioriza os amigos, a vida fica realmente mais doce. Eu descobri uma Leila com muita compaixão, uma Leila muito amorosa, não que eu não soubesse disso, mas realmente a gente percebe que ela é puro amor, ela tem experiências na vida dela que fazem com que ela realmente seja uma pessoa carregada de amor e mesmo tendo tido experiências difíceis, né? Extremamente delicada. A Leila, ela, ao longo do processo, você percebe que ela quer te presentear o tempo todo. Ela é muito generosa. Ela tem realmente esse lado de ouvir muito. Eu descobri uma grande ouvidora. Isso é muito legal, porque às vezes a pessoa tem vontade de dizer e como se não tivesse te ouvido. E o que eu percebo é que ela me ouviu com muita generosidade. E uma mulher muito revolucionária em vários aspectos. Quando você descobre que, na verdade, essa alma que parece de uma senhora, como ela diz, que eu nunca tive essa imagem dela como senhora, é uma pessoa que já fez coisas incríveis, que já viajou para lugares incríveis, que tem uma ânsia de conhecer as coisas, as pessoas, as histórias, né? Então, na verdade, eu já esperava muitas coisas boas e isso só ficou superlativo quando a gente foi se aproximando. E eu não imaginava o quanto essa proximidade nas cartas fosse se transformar numa proximidade na vida mesmo. Realmente foi uma delícia, foi maravilhoso. Eu acho que a amizade às vezes é vista como a prima pobre do amor, né? As mulheres têm muito essa fantasia romântica, é sempre o namorado em primeiro lugar, o marido em primeiro lugar, né? A mulher gosta muito de programa no formato casal, né? E a amizade é a coisa que mais nos alimenta existencialmente, eu acho. Bem, gente, vamos começar.
Onde que vocês estavam, que vocês tiveram essa ideia de fazer o livro, gente? Em que situação? Eu sempre em casa, na Avenida Uruguai. A Leila rodando o globo em vários lugares, né? Eu sempre em casa e ela em vários continentes. Ora na Serra da Canastra, ora no deserto do Novo México. Uma pessoa, né, sofisticada. Mas é isso, a Cris ficou aqui a maior parte do tempo e eu rodando, né, Cris? E aí, conta como é que foi. E aí, no FLI Araxá, nós nos encontramos, né? O FLI Araxá é um projeto do Afonso também, e nos encontramos no FLI Araxá. A Leila ficou designada para conversar comigo sobre o Moda Intuitiva, que é o meu segundo livro. E aí, nós conversamos no palco e foi um papo tão gostoso que a gente já ficou deu um segundo passo nessa conexão. Aí eu fui ler o Viver Não Dói. Eu comprei o Viver Não Dói, era o terceiro livro da Leila que eu lia, e ele me tocou muito, ele me pegou assim num momento que eu acho que aquele livro foi feito para eu ler naquele momento, e é um livro maravilhoso. Eu escrevi para a Leila um e-mail para falar do Viver Não Dói. Então esse é o nosso a nossa primeira troca de e-mails, que inclusive inicia o livro. Aí a gente teve um outro encontro na Feira de Literatura de Divinópolis. E aí lá no camarim, conta um pouco, Leila. A gente se encontrou lá no Festival Literário de Divinópolis e no camarim a gente riu tanto, a conversa foi tão boa, a gente riu tanto, que depois, quando chegou a hora da gente se separar para cada uma fazer sua palestra, eu falei, Cris, a gente podia fazer alguma coisa a 4 mãos, uma palestra a 4 mãos, ia ser tão divertido. Uns 3 dias depois, ela me ligou e propôs, falou, vamos fazer uma coisa juntas, não uma palestra, mas um livro de troca de e-mails. Eu liguei para a Ida Veiga, minha editora queridíssima, que está aqui, eu não estou enxergando. A Ida foi minha editora na Editora Globo, ela fez meus 3 livros e ela foi para a Editora Planeta e me levou para lá. Então eu tinha acabado de ir para Planeta e fiquei sabendo que a Cris tinha acabado de assinar com a Planeta também. Liguei para a Ida, a Cris está sugerindo um livro, ela falou, manda o contrato para vocês assinarem amanhã com adiantamento. Foi uma coisa muito rápida, foi impressionante. Né? E aí a gente teve 4 meses e pouco, né, Cris? Porque a gente queria muito lançar no mês das mulheres para fazer esse livro. Então foi um livro, Afonso, que ele foi escrito assim, com muita naturalidade, com muita espontaneidade. A gente não trabalhou o texto, a gente não planejou, não tem nenhuma pretensão literária, nenhum arroubo literário. É uma troca de e-mails entre 2 mulheres mesmo, né? Se a gente pudesse voltar um pouquinho atrás, na verdade é uma correspondência, como classicamente as autoras, os autores trocavam correspondências antigamente, né? E hoje em dia mandar e-mail já virou uma coisa retrô, né? Hoje em dia as pessoas conversam pelo Instagram, pelo Zap. E é interessante isso, porque isso que você está falando, né, que os autores trocavam tantas cartas, né, as pessoas trocavam tantas cartas, eu acho interessante porque a carta, às vezes, ela te permite colocar uma tristeza que você pesca lá do fundo e numa fala, talvez, aquilo não viesse à tona de uma forma tão forte, mas antigamente você mandava uma carta para uma pessoa falando tanto que você estava triste, quando a resposta dela chegava, a tristeza já tinha passado há muito tempo, ela às vezes já estava num momento de euforia, né? Eu acho que a gente precisa exercitar a tristeza para a gente conseguir ser feliz, né? Eu acho que música triste nos faz alegres e realmente a gente precisa botar para fora o samba, por exemplo, eu acho lindo porque o samba ele canta a tristeza com a maior alegria, né? Mas assim, ele não está cantando coisa, ele não é um axé. Axé é uma coisa, samba é outra. O samba canta a tristeza com classe, né? E a gente tem que, principalmente no mundo de hoje, a gente tem que aceitar melhor a tristeza, né? Que faz parte da nossa vida. E não é permitido ser triste, né? Por exemplo, no Facebook, por exemplo. Quem que é triste lá? Ninguém. Mark Zuckerberg, então, super feliz. Oi, é o Mark, né? A gente até fala do Facebook, né? Que a Cris nessa fase, eu agora vou ficar sozinha, eu estou muito bem resolvida, eu estou me dando muito bem comigo mesma. Casei comigo mesma, Casei só não comigo sei se eu vou ser mesma. fiel. E toda, mas bastou ir no desfile do Ronaldo Fraga e ver o Ronaldo falar sobre amor. Leila,
Acabo de assistir a um desfile do Ronaldo Fraga, inspirado no amor. Eu, que estava decidida a me enamorar de mim, disposta a viver a aventura de aprender a gostar da minha própria companhia. O que eu faço agora com essa vontade louca de me apaixonar de novo? Vou ali tomar um banho morno para abrandar meu fogo. Cris, eu entendo alguém como você que já sofreu tanto por amor e paixão, fazer um pacto de solidão quase lavrado em cartório, só para depois rasgar o termo de compromisso, porque viu um desfile que fez lembrar algo básico, que não há nada que nos faça sentir mais vivas que a paixão. A paixão ou o começo de uma história de amor. Continue sonhando, desavergonhadamente. Há sonhos que são delírios, este não. Uma coisa interessante também, Afonso, que eu achei, foi o contraponto que a gente fez entre a maternidade e a não maternidade, né? Porque eu carrego dentro de mim essa tristeza imensa por não ter tido filhos. Foi uma decisão, eu nunca cheguei a engravidar, então não é nem que tenha perdido filhos, eu nunca engravidei, mas por decisão, que eu tinha muito medo de ser uma mãe muito depressiva, muito triste. O fato é que eu não tive filhos, mas eu acho que tem mulher que não, tem mulher da minha idade que não teve filhos e está completamente bem resolvida. Mas esse é o único grande arrependimento que eu tenho na vida, né? E a Cris tem essa relação maravilhosa com esse filho dela, mas também marcada pela dor da morte do pai dele, né? Então a gente falou muito no livro sobre o não ter filhos, o ter filho, mas o filho não ter pai. E ela fez uma coisa tão linda, Afonso, para você ver como é que a gente consolidou essa proximidade com os e-mails. Ela foi lá em casa outro dia, ela chegou lá em casa para mim sem falar nada de filho nem de nada, levou uma bonequinha, falou, essa bonequinha é para você pôr na sua cama. Eu acho que ela devia chamar Leilinha. E me entregou uma substituta de uma filha. Já rimos e choramos tantas vezes, é como se bebêssemos a vida uma da outra e nos tornássemos ao mesmo tempo mais sensíveis e mais fortes. Já tem tanto de você morando em mim, Leila. Sou a minha vida e a sua. Sou a risada da minha mãe, o jeito metódico do meu pai, a ironia da vovó Juju e agora, para completar, sou você. E de tanto ser tanta gente, eu estou exausta. Vou dormir com 127 anos. É mesmo, Cris. Hoje eu também sou as suas histórias e as minhas, o seu choro e o meu choro, as suas e as minhas risadas. E às vezes eu juro, que tenho 45 anos, que vou acordar toda tatuada e que do meu lado vai estar um filho lindo chamado Francisco. O Fran. Amiga, nossos enredos definitivamente se misturaram.